Governo revê meta fiscal para este ano e Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que torna crime de responsabilidade a alteração da meta fiscal no segundo semestre. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A violência nos estados voltou a ser assunto no plenário. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, reforçou a construção de uma pauta prioritária da segurança pública em conjunto com a Câmara. Senadores levaram o assunto ao plenário preocupados com a violência em seus estados. Eu nunca vi o meu estado, a minha sociedade, da capital e do interior, tão inquieta com a questão da segurança. As pessoas têm medo de ir e vir. Os assassinatos, os roubos, os arrombamentos são frequentes, é o que funciona o tempo todo, é o que acontece o tempo todo. Perdeu-se o controle e é preciso que a classe política, que as instituições funcionem e ajam. Essa situação hoje do Brasil, a gente vê com tristeza, é todo momento crimes hediondos acontecendo e ao mesmo tempo crimes de pequenas proporção, mas o impacto que dá na família, na pessoa que é atingido psicologicamente, fica marcado por muitos anos. Então, portanto, ou o Congresso Nacional toma providência, ou caso contrário, infelizmente, daqui a pouco quem vai continuar preso é o cidadão de bem e o bandido está fora. Eunício Oliveira reconheceu a importância de uma discussão focada nesse tema, lembrando que o Ceará é atualmente o estado brasileiro com a maior taxa de assassinatos. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo aqui é o levantamento do jornal o Globo, que eu acabo de receber. Lamentavelmente, é o meu querido Ceará, com a taxa de homicídios de 126,39% para cada 100 mil habitantes. Eu gostaria muito que o meu Ceará fosse campeão de muitas coisas, mas não esse campeonato de ser o estado brasileiro mais violento, que mais assassina seres humanos. Nós vamos fazer aqui aquilo que já acertei com o presidente da Câmara. Nós vamos juntar todos os projetos que seja de interesse da sociedade brasileira na área de segurança pública. Não vamos constituir comissão extra-parlamento, mas vamos constituir um grupo de senadores com deputados para compilar esses projetos que seja não interesse de corporações, mas que seja de interesse da sociedade brasileira. O governo anunciou agora há pouco o aumento do déficit na meta fiscal. O anúncio era esperado desde a semana passada, em meio a intensas negociações entre a equipe econômica, o governo e a base aliada. Além da revisão da meta, o governo também calcula um corte de despesas. Segundo o presidente Eunício Oliveira, era a única forma de não mexer na carga tributária. O que for possível de fazer de cortes, nós faremos. Inclusive, o meu poder, o Poder Legislativo, quer contribuir com essa participação nos cortes. Segundo, aquilo que não for possível fechar a meta com apenas cortes para não ter aumento de carga tributária, nós iremos para o diferencial de meta. Nós temos que saber também onde é que pode ser feito cortes, né? Vocês mesmos já sugeriram em termos da Bolsa Reclusão, é um ponto que provavelmente também já vai ser um enxugamento a mais no gasto do governo, né? Nós vamos ter que saber realmente por que o governo, então, concedeu aumento ao funcionário público, sabendo que não teria capacidade dentro da meta que ele propôs de ser atingida. A oposição cobra do governo mais transparência na hora de discutir o que provocou a alteração da meta. Para o líder do PT, o diagnóstico financeiro está errado. Ele acredita que o aumento do ajuste fiscal prejudica o crescimento da economia e a consequência disso é a queda na receita. O que não dá nessa discussão da meta é para dar um cheque em branco ao Temer. A gente aceita discutir desde que sejam verbas dirigidas e carimbadas para determinados ministérios. Cheque em branco para o Temer, não.
E a gente conversa agora com a repórter Mariana Capello, que tem as últimas informações sobre o anúncio da meta fiscal. Mariana Capello, boa noite. Boa noite, Eni. Pois é, a equipe econômica está reunida agora fazendo o anúncio de quanto que vai ser a nova meta. O número ficou em 159 bilhões de déficit. Esse número ele se repete no ano que vem. O déficit se repete em 159 bilhões. Isso significa um aumento de 30 bilhões nas contas que já estavam no vermelho. Desde a semana passada, o governo vem trazendo esse assunto à tona, já era esperado esse anúncio. No domingo, o presidente aqui do Senado, o senador Eunício Oliveira, ele se reuniu com a equipe econômica e com o presidente Michel Temer, e ele já vinha anunciando que seria assim um número entre 30 bilhões. Agora, ele também já disse que, combinado com essa revisão da meta, deve vir também o corte de gastos. O anúncio está sendo feito agora e amanhã, provavelmente, a gente vai trazer mais notícias sobre esse novo número para fechar as contas do governo. Voltamos ao estúdio. Ótimo, Mariana, muito obrigada pelas informações, uma ótima noite para você. E enquanto o governo revisa a meta fiscal deste ano, um projeto aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos proíbe essa prática no segundo semestre. De acordo com o projeto aprovado, é proibido mudar a meta fiscal no segundo semestre. É crime de responsabilidade do presidente da República que desobedecer a regra. Dilma Rousseff mudou a meta fiscal em novembro de 2015. Agora, em agosto, Michel Temer deve anunciar a revisão da meta. O projeto é de lei complementar e seguiu para votação em plenário em regime de urgência. Na Comissão de Assuntos Econômicos, houve debate entre o relator, senador Ricardo Ferraço, e o senador Lindbergh Farias, contrário à proposta. Na prática, esse projeto ele dialoga para que nós possamos moralizar o orçamento público no Brasil. Para que o administrador público pare de estimar a receita que ele sabe que não vai se realizar. É o que tem acontecido culturalmente. Não é uma questão cultural, é uma depressão econômica violentíssima. E os senhores continuam errando no diagnóstico. Os senhores continuam dizendo que o problema é de corte de despesas, quando no país tinha que se ter uma estratégia para essa economia voltar a crescer. Só assim nós melhoraríamos a situação da dívida pública. Não dá, não é problema só de estimar, não. Ninguém previu uma queda de arrecadação como essas. Aí o caminho dos senhores qual é? É criminalizar mais ainda a política fiscal. Só retificando, o aumento do déficit foi de 20 bilhões e não de 30 bilhões, como havia sido informado. E a revisão da meta fiscal e os vetos do presidente à lei de diretrizes orçamentárias serão tema de audiência pública com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O convite foi aprovado na reunião desta terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos. A data ainda será marcada. Os recifes de corais cobrem apenas 1% da superfície do planeta, mas, de acordo com os cientistas, são fundamentais para combater o aquecimento global. Eles estão morrendo no mundo todo, muitos vítimas da poluição gerada pela produção de petróleo. A questão é que essas duas riquezas foram encontradas na foz do Rio Amazonas, corais e petróleo. Será que vai dar para aproveitar os dois? Especialistas discutem o assunto hoje no programa Em Discussão. Oi, pessoal. O Em Discussão de hoje traz um dilema lá na região da Amazônia. E talvez o Brasil tenha que fazer uma escolha. É que lá tem petróleo na foz do Rio Amazonas, mas tem também um gigantesco recife de corais. Talvez seja o maior do mundo. A riqueza gerada pelo petróleo a gente conhece, ela pode ser quantificada em bilhões de reais. Já a gerada pelos corais pode ajudar a combater os efeitos do aquecimento do planeta. O que a gente está fazendo, tentando explorar óleo na foz do Amazonas, é matando a galinha dos ovos de ouro, na minha opinião. Não dá para fazer omelete quem não quiser quebrar os ovos, é verdade. A probabilidade dos recifes serem afetados também é extremamente pequena. Petróleo e corais. Será que eles podem conviver em harmonia? Saiba o que pensam os especialistas e tire você as suas próprias conclusões. O programa Em Discussão começa às 8 da noite, logo depois do argumento. Não perca!
E por falar em argumento, o senador Wellington Fagundes é o entrevistado desta noite. Ele é relator da proposta que regulamenta a Lei Candir. O senador fala da importância da matéria e também da questão tributária no Brasil. Os prefeitos, principalmente, eles precisam melhorar o atendimento. Cada dia a saúde está piorando e o cidadão que está pagando o imposto, eu sempre tenho dito, quem está lá numa fila de espera, num posto de saúde com o seu filho, tem pressa e tem razão. Né? Quem está numa estrada esburacada tem pressa e tem razão. Então, nós temos que, acima de tudo, atender o cidadão, que é a ponta. E essa burocracia tão grande da máquina tributária nacional, com toda essa concentração, até o recurso chegar lá na ponta, às vezes gasta muito, demora muito. Então, eu penso que nós temos que simplificar o nosso modelo de arrecadação e, principalmente, colocar o recurso mais na ponta, mais próximo do cidadão, que tem mais capacidade de fiscalização. A reportagem completa daqui a pouco, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.